Boa noite, quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Estamos chegando com as principais notícias do dia. Entre elas, a conciliação entre rodoviários e empresários que foi adiada. Vamos falar já quando vai acontecer. Antes, veja outros destaques da edição de hoje. Moradores de Mirador denunciam que as águas do rio Itapecuru estão sendo contaminadas. Material tóxico viria de plantações existentes na região. Deputados voltam a repercutir polêmicas envolvendo os rodoviários em São Luís e os possíveis fechamentos de varas de trabalho no interior. Aprovado pela Câmara Municipal o Auxílio Carnaval. O projeto segue para a sanção. E ainda, avião cai na cidade de Balsas. Ocupantes saem ilesos. Tudo isso e muito mais, você confere agora no Jornal da Guará. A gente começa o JG de hoje falando justamente deste grande susto pelo qual moradores da cidade de Balsas passaram. Um avião monomotor caiu em cima de residências. O acidente aconteceu no bairro de Fátima, que fica na região periférica da cidade. O avião ficou dependurado em cima de uma casa. Moradores se assustaram com a cena, pois temiam que houvesse uma explosão. Felizmente, os danos foram só materiais. Os dois ocupantes da aeronave conseguiram descer sem graves lesões. Um morador da cidade conseguiu flagrar o exato momento em que o avião caiu. Os maiores danos acabaram sendo para o proprietário da casa, que ficou com o telhado bem danificado. Moradores da zona rural de Mirador estão denunciando a contaminação da água do rio Itapecuru. Essa contaminação estaria sendo motivada pela presença de venenos presentes na composição de agrotóxicos despejados na produção agrícola, e que estaria se misturando à água do rio que transbordou há algumas semanas. O caso já está sendo acompanhado por entidades ambientais e dos direitos humanos. O vídeo é uma denúncia dos moradores da comunidade Papagaio, na cidade de Mirador. Eles alegam que estão sendo contaminados por agrotóxicos lançados nos rios e riachos da região. A área faz parte do Parque Estadual do Mirador, o maior do Maranhão, com 760 hectares. As queixas do uso abusivo de agrotóxicos não são recentes, mas a situação se agravou desde que o município foi atingido por fortes chuvas no início do ano. A Agência de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão vem acompanhando o caso. A entidade que cuida dos pequenos agricultores mostra preocupação, já que os efeitos do agrotóxico são invisíveis. Somente no Baixo Parnaíba e também no Alto Sertão, mais precisamente na nascente do rio Itapecuru, ou seja, no Alto Itapecuru, onde cada vez mais o avanço da soja, o avanço da monocultura, com a utilização de agrotóxicos na cabeceira do rio Itapecuru que atende grande parte da população maranhense, passa por 55 municípios e deságua aqui na nossa Baía de São José de Ribamar. Com isso, a GERP, o Governo do Estado, a GERP, a SEMA, estão buscando monitorar essa situação. Nós aqui da GERP, já designei uma equipe para que possa visitar e acompanhar as ações no município de Mirador, mais precisamente no Parque do Mirador e nos arredores, para identificar possíveis usos indiscriminados dessas substâncias que interferem diretamente na vida das pessoas. A Defensoria Pública e a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão também se manifestaram. De forma remota, ouvimos as duas instituições. Imediatamente, a FETAEMA fez contato com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através do Núcleo de Direitos Humanos, que prontamente oficiou a Secretaria de Estado da Saúde e a Prefeitura de Mirador, solicitando providências quanto ao atendimento médico e fornecimento de água potável. Ao mesmo tempo, a FETAEMA oficiou ao governador do Estado do Maranhão, também solicitando providências relacionadas ao fornecimento de água e às investigações referentes às causas desta situação, que é muito grave.
Todos os dias esses moradores mantêm contato com a FETAEMA e informam que a situação permanece inalterada. Eles estão tomando águas da chuva, porque a água dos rios que abastecem esses povoados está imprópria, está com forte cheiro, está, como eles mencionam, da cor de gasolina. Em relação especificamente a Mirador, nós oficiamos a Secretaria de Estado da Saúde e solicitamos que fosse enviada uma equipe técnica da Vigilância Sanitária para a coleta dos dados que possam materializar esses danos. Sem prejuízo disso, oficiamos também o município de Mirador para que imediatamente fosse fornecida ajuda humanitária, já que eles estão sem água potável, o relato que chega para a gente, e apresenta um quadro de infecções da pele, então há necessidade de cuidados médicos também em favor dessas famílias. E, além disso, nós oficiamos também a SEMA para que fosse feita a perícia quanto à balneabilidade das águas ali em torno do Parque do Mirador. A OAB do Maranhão tomou conhecimento da situação, mas, por se tratar de um assunto delicado, a Comissão de Direitos Sustentáveis precisa ser provocada e, até o momento, não foi protocolado nenhuma denúncia junto ao órgão. Para atuar, em casos concretos, digamos, para se manifestar acerca de um caso concreto, a gente precisa ser provocado. Então, por exemplo, se nós da comissão recebermos uma denúncia formal, nós poderemos nos movimentar requerendo, através do Ministério Público ou da Secretaria de Meio Ambiente, que é quem licencia empreendimentos assim, mais informações para entender o que está acontecendo. Podemos dar também alguma solução mais concreta. O vídeo é uma... A nossa produção procurou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, que em nota informou que tomou conhecimento do acontecido e vai encaminhar uma equipe de fiscalização e monitoramento ao local nos próximos dias para que sejam realizadas a fiscalização, coleta e avaliação das águas na região. A SEMA informa ainda que está em contato com a Prefeitura de Mirador através das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social para tratar sobre o auxílio às famílias afetadas pelo problema. As discussões sobre o possível fechamento de 3 varas do trabalho no Maranhão estão aquecidas. O presidente da OAB Seccional do Maranhão esteve em Brasília conversando com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho para pedir um adiamento nessas tratativas. O assunto também é tema no campo da política. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o deputado Zé Inácio, do PT, usou a tribuna para falar sobre essa... Na realidade, usou a tribuna para falar sobre um outro assunto. Ele falou sobre o fechamento das varas, pois participou das discussões na audiência que aconteceu de ontem. E ainda lá na Assembleia, o deputado falou sobre um outro assunto, que foi a medida adotada pela desembargadora do Trabalho, pedindo a prisão de integrantes da direção do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Por décadas e décadas, se olharmos para trás, nós não vamos presenciar, ou raramente vai se presenciar, uma ordem de prisão contra sindicalistas visando desarticular, inviabilizar, intimidar, para que não se exerça um direito consagrado na nossa Constituição Federal, que é o direito à greve. Ora, se decisões judiciais não estavam sendo cumpridas, como determinada pela Justiça do Trabalho, existem os mecanismos próprios que a magistrada poderia ter usado. E eu não poderia deixar de me manifestar diante de um absurdo desse, um abuso de autoridade, que faz regredir na história e lembrar a época da ditadura militar. Lembro que o presidente Lula, quando liderou greves no ABC Paulista, em 1980 foi preso. Em 1981 também foi preso. Ficou 31 dias
preso. Mas nem na época da ditadura militar, naquele momento, foi preso a partir de uma decisão judicial. No próximo bloco, vamos repercutir o Auxílio Carnaval que foi aprovado pela Câmara Municipal. Voltamos em instantes. De volta ao Jornal da Guará, destaque agora para os trabalhos da Câmara Municipal de São Luís. Os vereadores aprovaram o projeto de lei que cria o Auxílio Carnaval. Só que a proposta enviada pelo prefeito Eduardo Braide sofreu alteração. Sessão tranquila e com poucos parlamentares no plenário da Casa. Um dos assuntos que repercutiu nos bastidores da sede do Legislativo Municipal foi o projeto de lei que institui o Auxílio Carnaval de São Luís. A proposta de autoria do Poder Executivo foi aprovada nesta terça-feira com 4 emendas, uma delas do coletivo Nós, que pede o aumento da cobertura de quem poderia receber o auxílio, incluindo todos os agentes da cadeia produtiva do carnaval, como, por exemplo, vendedores ambulantes, costureiras, artesãos, músicos e artistas. Carnaval, no primeiro semestre, é o período economicamente mais importante para o país. Então, a turma, os artistas, a turma que fazia parte dessa cadeia produtiva do carnaval, ficou completamente descoberta, sobretudo nesse período de pandemia, que nós temos aí uma crise que também se tornou mais aguda. Então, esse auxílio emergencial é fundamental para cobrir, sobretudo, e para atingir, sobretudo, essa turma que ficou completamente sem auxílio durante esse período de pandemia. A medida segue agora para a sanção do prefeito Eduardo Braide. Nós temos um setor cultural muito forte, talvez nós temos a capital culturalmente mais diversa do país e que a gente vive ainda muito na política de editais. A gente precisa fortalecer uma política cultural que seja estrutural para que a gente possa ter fomento o ano todo, e não só no Carnaval, e não só no São João, e que a gente não fique dependendo de leis que são aprovadas aqui de forma muito esporádicas aqui na Câmara de Vereadores, né, e que não garantem de fato a sobrevivência, o oxigênio do setor cultural de São Luís, que é muito forte. O IBGE divulgou a prévia da inflação oficial, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele ficou em 0,99% em fevereiro. Sobre este assunto, eu vou conversar com o nosso comentarista de economia, Wagner Matos, que já está aqui nos estúdios. Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de conversar aqui um pouco sobre o assunto no estúdio. De cara já pergunto logo, né? Tanto no mês como no ano está em alta, é isso o IPCA? Exatamente, João. Hoje o IBGE divulgou esse nosso índice de preço ao consumidor amplo 15, que ele veio mais forte do que a expectativa do mercado. Como a gente pode estar observando aqui no nosso gráfico, a gente viu que nesse mês de fevereiro a gente teve um avanço de 1%. Então, no mês passado, a gente teve uma alta de 0,58% e agora ficou com 1%. No acumulado de 2022, a gente tem 1,58%, mas nos últimos 12 meses já acumula 10,76%. A gente teve uma influência mais forte nesse mês, como a gente pode estar destacando aqui no nosso segundo gráfico, que os grupos que mais avançaram no mês foi a parte de educação, onde a gente tem a parte de matrícula escolar, mensalidade. Tudo isso teve um impacto maior na nossa inflação nesse mês de fevereiro, que aí resultou nessa alta. Então foi a maior variação do mês. Aí, em segundo lugar, a gente teve artigos de residência, alimentação e bebidas, continua sendo um fator que está predominando repetidamente nos meses. E a gente também tem o ingrediente dos transportes, que aí teve uma influência maior da parte de reposição de peças, manutenção, e aí encareceu isso. Já a parte de combustível, ela não teve tanta influência nesse grupo, porque ela se manteve estável. Aí a gente nota que realmente a inflação, ela está tendo ainda se sobressaindo, certo? De acordo com a característica do mês.
Então, a gente no próximo mês, a gente deve sentir menos, porque aí a gente não tem esse impacto da parte de educação. E agora, com a baixa do dólar, que hoje chegou a trabalhar abaixo dos R$ 5,00, chegou a beliscar nos 4,99, mas fechou nos R$ 5,00 cravado. Então, a gente pode ter uma desaceleração nesses grupos de combustíveis no próximo mês. E aí a gente pode ter uma inflação um pouco menor do que a gente está tendo aqui no geral, que foi de 0,99. E aí a gente pode ter um alívio nas contas e aí o dinheiro pode render um pouco mais no próximo mês. A gente observou ali no gráfico que saúde foi o único que ficou negativo, mas eu queria explorar um outro ponto. Esse cenário mundial que estamos vivendo no momento, essa tensão ali, Rússia, Ucrânia, você acabou de falar no dólar, até que ponto essa variação do dólar pode mexer muito, já pensando lá mais à frente, quando estamos entrando no mês de março? Bom, com essa variação do nosso câmbio positivamente para a gente, isso é muito bom, porque está entrando muito dinheiro no país. E aí, mesmo com essa tensão da Rússia e a Ucrânia, a gente tem a alta do barril de petróleo que, consequentemente, ela vai dar um aumento nos combustíveis. Mas como a gente está tendo essa compensação da baixa do dólar, a gente vai ter um equilíbrio nos preços finais aqui para o consumidor. Lógico que a gente tem que ver se essa tensão externa, geopolítica, pode ainda acelerar. No começo da semana, a gente teve que o barril de petróleo chegou a trabalhar próximo dos $100, mas deu uma recuada. Mas de acordo com o andamento das resoluções, de soluções para a região lá, a gente pode ter uma escalada maior. Se a Rússia avançar, tiver algum conflito entre os dois países, a OTAN fazendo alguma restrição maior, a gente pode ter essa alta do dólar. Mas aí também sabe que a Rússia tem uma grande produção também no alumínio, níquel, o trigo. Então a gente pode ter essas outras commodities que podem aumentar o preço e eu acho que pode refletir aqui no nosso mercado, não só brasileiro, mas no mercado mundial. Aí a gente tem que aguardar o comportamento dos preços. Tá certo, Wagner. Te agradeço pela participação aqui com a gente. Espero ter outras oportunidades para a gente conversar um pouco mais também sobre a economia. Eu que agradeço, João. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Agora nós vamos ao intervalo. E já na volta vamos falar sobre um casarão abandonado que virou creche. Isso bem no centro da capital. E outros prédios que também passaram por transformações. É um instante só e estamos de volta. Prédios abandonados e largados à própria sorte agora têm utilidade pública e estão deixando a região onde ficam mais agradável. São casarões que ficam no centro de São Luís e que sofreram intervenções, recuperando a estrutura física e dando um novo aspecto ao local. Os casarões revitalizados fazem parte do projeto Nosso Centro e agora darão abrigo às instituições públicas. Na Rua Rio Branco, agora tem um centro integral de educação infantil. Já na Rua do Sol foi entregue o Conselho Estadual de Educação e na Rua da Palma, este casarão de nome Negro Cosme vai abrigar a sede do movimento interestadual das quebradeiras de Coco Babaçu. 4 prédios históricos da nossa cidade recuperados, revitalizados, entregues para o uso da comunidade. Isso significa também incentivos a outros investidores, significa também apoio à geração de emprego e renda na região central de São Luís. Menciono uma das inaugurações, a creche em tempo integral, que é um apoio ao comércio da Rua Grande, por exemplo, uma vez que as trabalhadoras do comércio, as comerciárias, serão uma das destinatárias dessa creche, para deixar os seus filhos, filhas com segurança, com dignidade. Estamos também fazendo outras entregas para equipamentos de uso governamental, caso do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria de Igualdade Racial, e também de uso da sociedade civil, dos movimentos sociais, no caso, MICCB, Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco, de modo que o programa Nosso Centro mostra a sua importância, mostra a sua concretude
e revela os seus múltiplos êxitos. O Casarão Negro Cosmo será um espaço para discutir sobre a luta de mulheres quebradeiras de coco em defesa da profissão, da cultura e da preservação da natureza, além da criação de políticas públicas. O lugar, que tem uma estética linda, foi elogiado por representantes de entidades e movimentos sociais. Sem palavras. Já entrei, já visitei os cômodos, onde irão funcionar as secretarias e tudo de bom. Eu acho que é uma grande conquista a política de igualdade racial. A partir de agora, a Secretaria de Igualdade Racial tem um lugar para chamar de seu e assim como a população negra tem todo um espaço amplo, bem moderno, bem eficaz. As requalificações dos imóveis foram feitas por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano em parceria com a empresa Vale e integram as ações do programa Adote um Casarão. Estava marcada para a tarde de hoje nova audiência de conciliação sobre o impasse entre os trabalhadores rodoviários e os donos das empresas de transporte. Reunião essa que contaria com a participação da Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado. Só que a audiência foi transferida agora para amanhã, pela manhã, a partir das 7 horas, na sede do Ministério Público do Trabalho. Será que desta vez sai algum acordo? Até o momento, todas as negociações têm se mostrado fracassadas. O Rotary Internacional está completando 117 anos de existência hoje. Motivo de muita alegria para os rotários, como são conhecidos, os integrantes dos clubes. A repórter Anne Glauci Freire conversou com o presidente eleito do Rotary Clube São Luís Praia Grande sobre esta importante marca. A data de hoje marca o aniversário de número 117 dos Rotary Clubes de todo o mundo. O Rotary é uma organização internacional de serviços humanitários. Eu estou aqui com o diretor de protocolo do Rotary Clube São Luís Praia Grande, Carlos Augusto Oliveira. Boa noite. Boa noite. São mais de 100 anos. Qual a importância dessa data para os rotarianos? Eu pergunto logo, o senhor responder em seguida, qual a missão, as missões que o Rotary faz no Maranhão? Olha, o Rotary foi criado no dia 23 de fevereiro de 1905 e de lá para cá já vão sair mais de um século. A importância é que o trabalho do Rotary é promover o bem no mundo inteiro. Tá? E a missão? A missão, promover a paz mundial, a compreensão entre os povos, não é? E um dos trabalhos de maior destaque do Rotary é exatamente o combate à pólio. A gente costuma dizer que falta isso apenas para a pólio ser erradicada. Então, isso é uma missão de todo rotariano e de todo o clube de Rotary. Agora tem uma novidade que vem aí em 2024, não é isso? Conta pra gente, por favor. Bom, o Rotary, ele no mundo inteiro é distribuído, organizado em distritos. O nosso é o 4490, que inclui Maranhão, Piauí e Ceará. E no ano Rotary de 2024 e 2025, eu fui designado para ser o governador desse distrito 4490 como representante do Maranhão. Agora, tem alguma programação já para hoje por conta do aniversário? Sim, ao longo dessa semana, os clubes aqui em São Luís, e no estado e no distrito, eles vão homenagear o Rotary Internacional em suas reuniões ordinárias. Por exemplo, hoje mesmo à noite nós vamos ter uma reunião festiva promovida pelo Rotary Clube João Paulo, onde será feita homenagem ao Rotary Internacional pela passagem de seus 117 anos. Carlos Augusto Oliveira, do Rotary Clube São Luís Praia Grande, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, parabéns a todos os rotarianos. Então, ele é, na realidade, o governador do distrito, não o presidente, como falei anteriormente. Parabéns a todos os rotarianos. E para encerrar esta edição, vamos falar sobre futebol. Hoje à tarde, o Tum Tum estreou na Copa do Brasil, enfrentando Volta Redonda do Rio de Janeiro. A equipe maranhense, que é a caçula da competição, não se intimidou e venceu os cariocas pelo placar de 4-2. O resultado é histórico, porque o Tum Tum, com menos de um ano de existência, além de estar disputando uma competição nacional, conseguiu avançar de fase. Isso porque o regulamento da competição diz que a equipe anfitriã se classifica direto sem a necessidade do jogo de volta, se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Tum Tum, então, fez história.
O Jornal da Guará desta quarta-feira fica por aqui. Nova edição amanhã, logo após os analistas. Boa noite a todos, paz e bem.